Hello, Sensei. Hello. We're not hearing you. There we are. Is that better? Oh, Yes, better, much yes. better. Em português agora. Não, Thales, em português, and then I will translate for you. Okay. Thales, diz para ele que, em primeiro lugar, é uma honra eu estar conversando com ele. It's an honor to speak with you, to be Thank here you. with you. Yeah. It's a pleasure to be speaking with you guys too. É um prazer também estar falando com os senhores. Ah, perfeito. Oh, thank you. É uma grande honra e muito obrigado por aceitar o convite. And thank you very much for accepting the invitation. My pleasure. Antes de fazer o convite, eu pensei, o máximo que pode acontecer é ele me dizer não. Okay. Before For you. yeah. Before I do the invitation, the most that you can answer is no, but I will do the same way. Bye, Master. Very simple. Very simple. Okay. A ideia, Thales, é o quê? Falar um pouco de quem é Richard Norton, a trajetória dele nas artes marciais, a trajetória dele no mundo do cinema. Okay, the idea of this meeting is bring your history in martial arts, as an actor in cinema, in everything, is to bring a little about your history. Falar Ok. sobre os Machados, a trajetória dele com os Machado. And bring a little about your history with Machado, with jiu-jitsu brasileiro, with jiu-jitsu. E por último, como foi com essa questão dos... Esqueci o nome agora, do filme, do último filme aí do... Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Como foi? And the last, a few questions about the last movie of Suicide Squad. E também, Okay. por último, quero Just conversar com ele. remember when asking about Suicide Squad, just so you know up front, I can't tell you about the story because I'm not allowed Yes, to. of course. But you can ask me about working with like John Cena or Margot Robbie, or Idris Elba. What is it like to work with them, or James Gunn? Do you understand? So, because confidential, I'm not going to give anything about the story away. Yeah, that's good. Ele tá dizendo que, tipo, quanto ao Suicide Squad, ele não pode falar sobre a história porque ele assinou um termo de confidencialidade, né? Mas ele pode falar sobre como foi trabalhar com aquelas pessoas, entendeu? Como foi feito o trabalho, isso ele pode fazer. Exactly. Otherwise, they will send John Cena after me, and he's too big. Senão eles vão mandar o John Cena atrás dele e ele é muito grande. Yes. It's a big problem. Yeah, it's a big problem. Big problem. No, it's necessary. Bom, e ele fica à vontade também para comentar o que ele quiser à vontade. Isso aqui é uma conversa informal. And this will be an informal conversation, so you can be yourself. You can comment whatever you want, whenever you want. It's informal. Okay. E por último, depois eu quero conversar com ele. Very good. Coffee is very good. Eu quero ver com ele aquela possibilidade daquela questão que eu conversei com ele de um filme no Brasil. Aí, de repente, a gente aproveita para explanar um pouco a respeito disso. And the last thing is to see the possibility of the question that he talked about you, about the movie in Brazil. Oh, yes. Okay. Sure. Okay. So, in the first time, for example,
quem é Richard Norton, sua trajetória nas artes marciais? So, for the first, tell us who is Richard Norton and a little bit about your history from the beginner, in martial arts. Okay. Well, I was born in Melbourne, Australia. Ele nasceu em Melbourne, Austrália. Okay. And I started martial arts at age 11, and judo was the first martial art that I started in. Ele começou artes marciais quando ele tinha 11 anos e o judô foi a primeira arte marcial. Good. And this was through a friend of mine at high school that, was going to a judo class. He moved into a house opposite where I lived, and it was a judo class being run by a policeman. And that was my beginning. But I remember the big problem for me with judo is I was so skinny and so little as an 11-year-old. I hadn't filled out yet. So I was a bit like thrown from one end of the dojo to the other by the older teenagers there. Yeah, I feel you. Ele está dizendo que ele começou quando ele tinha 11 anos, porque um garoto se mudou para a casa oposta à casa dele, né? E ele fazia judô com um policial, né, que tinha na região. E o primeiro problema dele com o judô é que ele era muito magro, né? Ele era bem magrinho comparado aos outros colegas, então era muito fácil mover ele. Oh, big problem. Yeah, but I did, but that was my introduction, and I knew already that I was fascinated with martial arts, even at 11. I was just, because when I started in Australia, they didn't really have martial arts. I mean, judo was about the only thing that we had. There were a couple of karate schools, but I didn't really know much about them. So it was a very, very early time in Australia. So it was almost mysterious, this idea of martial artists being able to do amazing things, physically and mentally. And that really got my attention. I was really intrigued by that. Ele disse que naquela época, né, a arte marcial, ela ainda era aquele miticismo, né? Ele não sabia muito sobre o mundo, mas ele tinha muito interesse no mundo, né? Judô era a arte marcial ali que realmente foi proporcionada no momento, né? Era aquela arte marcial e tinha poucas escolas ainda surgindo, né? Algumas de karatê, né? Mas ele já sabia, mesmo naquele momento, que a arte marcial era aquilo que ele adorava mesmo. Era aquilo que ele queria. Sim. E em todos os países, eu acredito que cerca de até mais ou menos 20 anos atrás, praticamente tinha karatê, judô, kung fu, na maioria dos lugares. And in major parts of the world, he guessed that 20 years ago there would be only karate, judo, and kung fu at most. Martial arts hasn't this visibility that it is today. Yeah, definitely. And yes, because even back then, it was martial arts is not like the mixed martial arts that it is today. Back then, you did judo, or maybe you boxed, or maybe you did wrestling, but the idea of mixing all the martial arts wasn't around then, so you kind of chose one thing and that's what you decided to do. And for me, judo was it. And then in the mid-teens, a friend at the judo school told me about a karate school opening up 3 miles from where I lived. And that was Goju-Ryu, which is a Japanese style of karate. And I went along and watched a demonstration. And because it was more standoff, involving more speed rather than the strength of, say, a judo player, I just immediately fell in love with the idea of karate. I thought, wow, this will be perfect for me.
naquela época não era que nem o Mixed Martial Arts, né, que seria o MMA, que nem agora, que tu mistura tudo. Naquela época tu escolhia alguma coisa, por exemplo, tu escolhia judô e era aquilo que tu iria seguir, né? Tu pode escolher boxe, era aquilo, tu escolhia uma coisa. E assim começou, ele começou no judô e lá pela adolescência dele, né? Um amigo dele disse que fazia karatê a umas 3 milhas de distância, seriam 6 quilômetros de distância da casa dele. E ele foi lá para uma demonstração. E lá ele se interessou bastante pelo karatê, até por ter essa distância, assim, em pé exato e não aquela exata. Goju. Yes, era o estilo de Goju. E por não ter aquela proximidade do judô, né, por ter mais aquela distância, e ele começou a se interessar bastante. Sim. My principal, I starts in martial arts in karate Kyokushin. Kyokushin. Yeah. Yes. My first martial arts is karate Kyokushin. Yeah, Kyokushin, very, very strong style. You know, yes. Kyokushin, Yeah, especially you can. Luckily, no punching to the head when you compete, but very powerful. Yeah. Yes, very power, very strong. Yeah. Okay. So please continue. Yeah, well, so I started in karate, and that was with a man named Tino Severano. Tino was Hawaiian Filipino, and he had only been in Australia 6 months. So he pretty much introduced karate, you know, in a popular way in Australia. So I was training with Tino, and then in 1970, I left Tino with a friend of mine called Bob Jones to start our own martial arts style that we called Zendokai. Então, ele estava treinando com o Tino, né, que era esse cara que veio do Havaí, das Filipinas, e ficaria muito pouco tempo na Austrália, né, ensinando karatê. E ele ficou estudando nesse tempo com o Tino. E aí, em 1970, ele deixou o Tino, né, com o Bob Jones, né, para fundar um estilo de karatê, né, que é o Zendokai. Okay. And you know, the style that we did, even the base of the style was Goju, but Bob was 10 years older than me, and he already ran security in all the clubs in Melbourne, you know, at the bars and everything like that. So just about all the students we had when we started Zendokai were doormen or bouncers or security people. So our style was very much way before what we know as reality-based martial arts. In other words, a lot of the training we did incorporated some grappling, some boxing, some judo. In other words, our style, it was very important for our students that what we taught them would kind of work when working on a door or something, or in the street. You know, it was very much, again, we use the term reality-based training, but that was, we mixed in a lot of things to make it not just traditional martial arts, but we added what we felt would make it very effective for somebody in the real world, as we call it. Então, a base do Zendokai foi o Goju, né? Só que naquele tempo, o Bob Jones, ele atuava com segurança de boate, segurança de clubes, né? E basicamente todos os estudantes deles, todos os discípulos, eles iam para essa área de segurança, né? Essa área que eles precisavam na segurança de boate, segurança de locais públicos, segurança de pessoas, né? E
o Bob Jones, que é 10 anos mais velho do que ele, né, era inserido nessa área de segurança. Então, eles começaram a trazer a realidade que eles viam nas ruas, né, para dentro do dojo. Então, eles ensinavam um pouco de wrestling, um pouco de boxe, um pouco de cada coisa que eles achavam necessária, né, para a realidade lá fora. Eles trouxeram para o dojo tradicional, né, a realidade que eles encontravam nas ruas. So, because of Bob, I started working on doors at clubs, you know, I don't know what you call it in Brazil, but we would call them bouncers, you know, doormen or whatever. But I started in my late teens, you know, so I started very early having to understand the difference between, say, again, some of the techniques in karate, which are all nice and traditional, but they don't necessarily work in a street scenario today. So for me, it was, you know, as a teenager, the big eye-opener for me to separate the two and try and blend what would really work with combat, you know, in the real world. That was an important part of what we did. And at one stage, we were all over Australia. We had over 1,000 schools all around Australia. It was a very, very large organization. Então, ele começou a trabalhar como segurança, né, junto com o Bob Jones. E foi aí que ele percebeu a diferença, né, entre as técnicas tradicionais que se tem no dojo tradicional, né, que são muito boas, tipo técnicas de karatê, que são boas dentro do dojo, mas na realidade elas não funcionavam tanto, né? Então esse foi um marco que ele abriu os olhos, né, para essa realidade das ruas, essa diferença entre o tatame, entre o dojo e a diferença das ruas, né? E naquela época eles tinham milhares de locais abertos, né, em que eles trabalhavam. Então era uma escola muito grande, muito ampla. Né? In dojo, different in the streets. Yeah, it's different. Oh, sorry. Yeah, you're asking me about it being different, right? The dojo and the street. Yes. Yeah, it's different. It's different and it's not. And meaning that what we realized that when you train in a traditional dojo, everything you bow, you step back, you shape up. That, of course, is good because we want to be respectful. We want to have honor and we want to be careful with each other when we train. Even in Kyokushin, there would still be the traditional idea of the respect that goes with martial arts. The problem, of course, in the street is there's no bowing, there's no stepping back, and there's no rules. So the punches don't change a lot. The kicks don't change a lot. But what does change is how it all starts off. We call it the conversation range, where you're standing this far away from another person and you're in a conversation, your hands are positioned a little differently, and it's how you defend or launch what we would call a preemptive strike against somebody should trouble start. But again, I would say a punch is a punch is a punch, and a kick is a kick is a kick. You just have to learn the different scenarios with which you need to learn to use those techniques. In other words, no rules. Respect is gone when you're out in the street. Anything could happen. Então, é diferente, mas não é diferente. Porque o que é diferente? No dojo, a gente tem todo aquele respeito. A gente se reverencia, a gente toma uma distância, a gente se prepara na base e aí a gente começa a luta. Enquanto na rua, o que a gente chama da linha de distância, ela se reduz, ela pode começar em qualquer distância, em qualquer cenário. Então, tu vai estar lá próximo com o teu possível oponente, né? As tuas mãos, elas já vão estar posicionadas, tentando dialogar, né? Para que não haja um combate.
e dali tu vai sair com alguma defesa ou até com o que a gente chama de ataque preventivo, né? Antes que a pessoa te ataque, tu ataca. Dali que sai. Só que não muda tanto na questão de ataques, porque um soco é um soco, seja no tatame ou seja na vida real. Um chute é um chute. É a mesma coisa. O que muda vai ser a realidade do momento, né? Vai ser que na rua ela não tem regras, não tem respeito na rua, não tem regras na rua, e no tatame tem. Yeah. It's very good. Yeah, and and I know we will talk a bit later about me getting into Brazilian jiu-jitsu, but even jiu-jitsu, as we know, most times in the schools, and it's usually because of so many people in class, you kind of start on your knees or on, you're already on the ground. Well, obviously, again, that's not going to be in the street. Every fight starts standing up. The question is whether it stays standing or whether it gets taken to the ground. So I think all the martial arts, in order to be effective in the street, and by the way, I want to emphasize, to me, it's not always about will it work in the street. There are so many wonderful things about martial arts that you can enjoy without ever having get into a street fight, and hopefully you never do. The difference for me is we were already working in security, and that's why we have to sort of focus on that part of our training. Sim. Mesmo no jiu-jitsu brasileiro, por exemplo, que eu sei que a gente vai entrar posteriormente nisso, no jiu-jitsu brasileiro a gente já começa no chão, né? A gente já começa pelo menos ajoelhado, né? E até isso é diferente das ruas. Na rua, todo combate ele começa em pé. Se vai ou não ser levado para o chão é outra história, vai depender da situação, né? E ele também quer dar ênfase no fato de que para ele não é só o que funcionaria na rua. Existem muitas outras coisas maravilhosas na arte marcial que ele conserva e que ele traz, né, para dentro do estilo. A realidade da rua veio, se aquela questão de vai funcionar na rua ou não, né, por causa dessa realidade de segurança, né, que ele tinha, que o Bob Jones tinha e outros tinham. Ele criou juntamente com o outro rapaz o Zendokai, ou é a criação dele? Só para eu entender isso. O Zendokai. Ele criou juntamente com o Bob Jones o Zendokai. Sim. Criaram juntos. He's asking. He's asking if you two co-create Zendokai all together, all from nothing all together? Yes. You and Bob Jones? Yes, correct. We started it, and that was in 1970, a long time ago. Yes. 50 years ago, which means I'm now very old. And I'd like, we should talk about that later too, but I know when we talk about Brazilian Jiu-Jitsu, like, the thing we were doing then is a bit like the way I think Jiu-Jitsu is now. And I started, and I'll talk about this later, I first started Jiu-Jitsu under the legendary Rickson Gracie. And I know that his belief with Brazilian Jiu-Jitsu is it should be very much for self-defense and street. Whereas there's a whole different world of Brazilian Jiu-Jitsu that is more interested in competition and sport. So I know even with them, there's a difference. The same as it was with karate, there was the traditional and point karate, and then there was more the reality-based. And, I know the world of Brazilian Jiu-Jitsu is kind of the same. Rickson likes to work on, and Hannah Gracie with Gracie University, they have their combatives, which is a very important, which I totally believe in. That's a very important part of Jiu-Jitsu. It's not just about being in a tournament and scoring points. It's about submissions, and it's also about can it save you in a real world street situation. Ele faz a comparação com o jiu-jitsu. O que eles estavam criando na época é mais ou menos como o jiu-jitsu está agora, né? Ele tem
toda aquela base do jiu-jitsu, né? Voltado para a defesa pessoal, voltado para a rua, mas também tem todas aquelas coisas que é maravilhosas do esporte, né? Que é a parte da competição. Mesmo no jiu-jitsu brasileiro, ele vai ter essa diferença, né? Essas duas vertentes. A vertente da defesa pessoal e a vertente da competição. Claro que o jiu-jitsu, ele tem em sua criação, né? O objetivo maior da defesa pessoal, daquela técnica que num momento de desespero na rua, né, vai conseguir te salvar, né? Mas mesmo no jiu-jitsu ele vai ter esse balanceamento entre as duas partes. E era a mesma coisa no karatê que eles estavam criando naquele momento. Yeah. In this time in Brazil, in jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu, in this time, sorry, eu esqueci, comecei a tentar falar em inglês aqui, cara, viajei aqui. Estranho que eu esqueci, tentei falar em inglês aqui. Fala para ele. Nesse momento, okay, agora no Brasil. I'll translate. Nesse momento, no Brasil, mais ou menos há um ano, 2 atrás, começou uma forte campanha para o pessoal do jiu-jitsu encontrar novamente o caminho da defesa pessoal e não apenas competição. Cerca de 1 ano, 2 atrás. This time, in jiu-jitsu brasileiro, in Brazilian jiu-jitsu, there is a movement to get back the spirit of self-defense of jiu-jitsu. Now it's more for competition, and they are trying to get back this spirit, this objective to self-defense. Yes, and I like that, I know Hannah Gracie, and Hiron, when they, through Orion and that, when they started Gracie University, there were people that are a little bit critical of an online training thing, but that's a separate story. But the main thing I liked with Gracie's, and Hannah particularly with their program Hiron, was in order to get a blue belt in jiu-jitsu, you also had to be graded at least in blue belt in Gracie combatives. In other words, you had to know the standard headlock, bear hug escapes, all of this, how to clinch somebody who's trying to punch you. So you needed to get that, which I think makes perfect sense because it doesn't take that long to understand the combatives. And by the time you get to purple belt, you will learn all the rest of the sport jiu-jitsu techniques anyway. And brown belt, you can learn to be in tournament and everything else. But at the very least, you understand the self-defense aspects of Brazilian jiu-jitsu. And once you have that, then you enjoy the art. Then you enjoy the sport. Because Hickson, sorry, I might be giving you too much to remember here. I remember Hickson when I trained with him in his academy in Los Angeles. He pointed out a couple of black belts that were very well known. I won't say their names. And he said to me, Richard, he said, some of them don't even know how to get out of a standing headlock because all they focus on is the sport and tournament. And he thought that was very sad, and that's why I totally agree with this idea of, because most people who start jiu-jitsu, they don't want to be sport champions. They genuinely want to learn self-defense. So at least it doesn't have to be all the time. At least introduce them to all the combatives. And as I said, then start to learn the art or the sport of jiu-jitsu. Tá, eu vou resumir mais ou menos, porque foi muita coisa, resume. Literalmente eu não vou conseguir. Sim, resume. O jiu-jitsu brasileiro, uma das coisas que ele gostou, né, da escola dos Gracie, que ele fez online, né, que alguns têm uma crítica, que isso é outra história que ele não vai falar agora, é que para te chegar na faixa roxa de jiu-jitsu, por exemplo, tu tinha que ter feito o curso de combate dos Gracies, né, que é voltado para a defesa pessoal. Então unia, né, as duas coisas. Tu precisava de um para fazer o outro. E são coisas que tu aprendendo o combate dos Gracies, que era algo simples, era algo rápido de tu aprender, né, que tu vai usar para a defesa pessoal, tu também vai continuar
usando e treinando, né, para o esporte, né, para o tatame. Quando ele estava nos Estados Unidos, né, com o Rickson, né, o Rickson apontou alguns faixa preta que ele disse, ó, a maioria desses faixa pretas, por exemplo, ele não sabe nem sair de um headlock, que é algo básico, né, para a defesa pessoal, só que eles estão tão voltados para a competição que eles não têm essa realidade, né, de defesa pessoal das ruas, e isso é algo importante. É algo que se tem que ter, porque uma coisa não prejudica a outra, uma coisa complementa a outra. Sim. Agora no Brasil, principalmente em virtude do Fábio Gurgel, eu não sei se ele conhece, eu vou indo por partes, tu vai traduzindo para não ficar muito grande para ti. I will translate in parts. Here in Brazil, principal because of Fábio Gurgel, I don't know if you know him. Gurgel. Yes. Principalmente por ele, porque ele está tentando incentivar os outros instrutores a focar na defesa pessoal também. He's trying to convince the other instructors to focus on self-defense too. Yeah, and again, why I think it's good is, you know, when you think about it, there's only so many headlocks and there's only so many bear hugs. So it's not like it's going to take 5 years anyway to teach a student kind of the jiu-jitsu self-defense. I mean, it's not like you're trying to teach them how to punch, how to kick. You're teaching them how to defend against somebody that might attack you with that. And that's why I think it's a good idea, and it's not going to change. It's just going to add to the world of jiu-jitsu, that we go back to understanding, at least in Brazil, what the original idea of jiu-jitsu was, because you guys were always fighting on the beach or in the street or whatever. So you understood the need for reality, the same as Bob and I did with Zendo Kai. We understood the need for working on doors, and I'll talk about later when we started doing personal bodyguard work. We had to have the real world street aspect of our martial arts, and I think that's why it makes perfect sense what you're saying. Ele acha que faz total sentido o que está dizendo, concorda bastante, porque no jiu-jitsu brasileiro, por exemplo, não existem, se tu for ver, a sair de um headlock ou de algum ataque, alguma coisa, tu não vai demorar 5 anos para aprender, não é algo que vai te custar muito tempo, né? E é algo que vai te acrescentar, né? É algo que não vai te custar muito tempo, muito esforço, né? E é algo que vale a pena para voltar às origens do jiu-jitsu brasileiro. Ele até faz uma piada dizendo, por exemplo, aí no Brasil, se vocês forem brigar, né, vocês vão brigar na praia, vocês vão brigar na rua, vocês vão brigar onde der para brigar. Porque, né? E é isso, né? E é isso que ele e o Bob Jones, eles estavam tentando trazer naquele momento pro karatê, né? Principalmente, novamente, por causa dessa parte de segurança, que ele vai falar mais a respeito dessa trajetória dele na segurança de boate, segurança pessoal. Very good. Diz para ele, por exemplo, a grande maioria das academias no Brasil trabalha com competição, né? E muitas agora estão trabalhando com defesa pessoal também. Yeah, the most martial arts schools in Brazil are working with competition, but now there is a lot of schools that are working with self-defense too. Eu, no meu caso, as aulas que eu dou de jiu-jitsu, o que eu faço? Nós somos focados, é o contrário, nós focamos na defesa pessoal. E sim, treinamos as técnicas normais, mas o nosso foco é defesa pessoal. Isso eu estou falando do treinamento que eu ministro, né? Eu começo sempre de pé e depois que a gente vai para o chão. Mas sempre imaginando que está chegando um ou outro adversário. Porque o foco é defesa pessoal e não uma competição. Isso é o meu trabalho de jiu-jitsu. Né? In my case, for example,
we work jiu-jitsu always focusing in self-defense. We start the fight not in the ground, but we start standing. So, and always looking for the worst situation with more than one person around us, and always looking for self-defense. Of course, we train a little for competition, but it's not our focus. Our focus is self-defense. Yeah, this is what people need to remember. You know, I often say about boxing, kickboxing, a judo match, even a competition match in jiu-jitsu, it's what I call consensual sparring. In other words, you agree to fight him, he agrees to fight you, there's a referee, nobody's going to jump in. And so a lot of martial arts do not cover the idea that there's 2 or 3 or 4 or 5 people around you. And that's a big, big thing that's missing. I know in Australia, there's not many what we call one-on-one fights. Now it's 2 or 3 or 4. That changes everything a lot, you know, so I definitely feel our training needs to deal with that. And again, I would say it doesn't have to be all the time. I think I would hope that somebody I trained never gets into a street fight, but you need to give them the tools and the confidence to know if they did, they would at least know how to protect themselves. That's the basis. Ele está dizendo que sim, que na luta, por exemplo, a maior parte das artes marciais, como judô, muay thai, kickboxing, né, eles fazem o sparring que ele chama de sparring consensual, né? Que tu sabe o que mais ou menos que vai acontecer ali, ninguém vai interferir na luta, né? Vai ter um juiz, vai ter um ambiente controlado, né? E ele, novamente diz, ele realmente sabe que defesa pessoal não é tudo na arte marcial, só que é uma parte muito importante. Ele, por exemplo, nunca quer que um aluno dele tenha que usar a defesa pessoal, né? Ele não quer isso, mas ele dá as armas para o aluno para caso alguma coisa aconteça, o aluno consiga se virar, o aluno consiga sobreviver, né? E isso é o básico. Sim. Eu vejo, pergunta para ele se por acaso, talvez ele não conheça, se ele já ouviu falar em CAPAP, o CAPAP, né, que é um sistema de defesa pessoal, se ele já ouviu falar, porque ouvindo ele falar, agora, ouvindo ele falar do estilo dele, né, do Zendokai, eu recordo muito do CAPAP. Sim. Diogo is asking if you ever heard about Israelis martial arts, Kapap, Krav Panin, El Panin? What was it called again? I know of Krav Maga, but is that similar? No, it's Kapap. It's Krav Panin, El Panin. O Kapap, it's Israeli self-defense. O Krav Maga, ele veio do Kapap. Porém, o Kapap, além de ser mais antigo que o Krav Maga, daria para dizer que é um jiu-jitsu sem kimono, voltado para a defesa pessoal. The Krav Maga is originate from Kapap. Kapap is oldest. It's like a jiu-jitsu without kimono. It's only focused in self-defense. Right. No, I have heard of, Kapat, but I don't know a lot about it. You know, the only thing I would like to say about the kimono or not for people to think about, I have a lot of people say to me, well, you guys wrestle with a gi, with kimono, we don't wear anything, it's very real. But I would say to them, I'd say, well, you show me one bar or club or hotel, at least where I live or in America, that you can go to without wearing a shirt or a jacket. You can't even get in.
So the kimono gives you so many more control tools, grips and everything that you can use to control somebody, because then they're hardly ever going to be without a shirt. So I think the kimono is a very, very relevant and valid part of training. It gives me, when I did bodyguard work, I couldn't just punch somebody or choke them unconscious. I would have to grab them, control the sleeve, maybe turn them off. So the kimono, I think, gives you far more reality-based techniques than just doing it without a gi. Does that make sense? Yep. Yes. Ele está dizendo que o kimono, ele acredita que seja uma base principal na defesa pessoal, né? Porque, tipo, por exemplo, quando tu tá em um bar ou numa boate, pelo menos boate que ele conhece, né? Ninguém tá sem camisa, tá pelado, né? Todo mundo tá com uma jaqueta, com uma camisa, né? E o kimono, ele dá uma boa base para, tipo, por exemplo, fazer um estrangulamento, pegar, né? Quando ele cita a experiência dele como segurança, em que ele não podia simplesmente dar um soco no cara ou botar ele inconsciente, né? Ele tinha que conduzir o cara pela roupa, usando a manga, usando o cangote, né? Ele tinha que usar. E o kimono, ele dá essa base, ele dá essa firmeza. Muita gente fala que ele é desnecessário, só que ele acredita que seja extremamente necessário. When I used to, like, sometimes be just hanging around with Machado, you know, legendary Brazilian man, I'd be sometimes wearing a leather jacket or something, and he'd always be like, "Oh, my friend, I like this collar." He'd always Inclusive, quando ele estava saindo com o Machado, né? A lenda do jiu-jitsu, né? Volta e meia ele estava com uma jaqueta, alguma coisa, e o Machado chegava com ele na jaqueta. Ah, que bonita jaqueta, e essa cor, e começava a apertar. Like, get off me, get away from me. Oh, very good. Ele sai fora, sai de perto de mim. Eu disse para ele que eu estava agora falando com o Riga. O Diogo is saying that he was talking to Regan right now. Oh, really? Yes. No. In this time. Yeah. Oh, very good. Yeah, so let me just to go back to where we started, you know, to how I got to there. You know, with Zendokai, Chuck, we brought Chuck Norris out to Australia in 1978. Chuck had just done a film called Good Guys Wear Black, so he was doing some promotion for it. But Bob and I brought Chuck out to do some demonstrations at some kickboxing tournaments we were holding in Australia. So that's how I met Chuck, and we became really good friends right from the beginning. You know, I was demonstrating martial art weapons, and Chuck was demonstrating his, you know, Korean style of karate. And Chuck, when he left, he said, if you ever get to California, you know, give me a call and we'll do some training. And that's how I started with Chuck. And I'll tell you the story then of how I heard about jiu-jitsu. But before that, in 1973, I started with Bob doing personal bodyguard work, you know, with rock and roll bands. Started working with the Rolling Stones, David Bowie, Fleetwood Mac, and various bands like this. But again, that's how I got to America, to give you an idea of the journey. Yeah. Ele está dizendo que, tipo, em 1978 foi quando eles convenceram o Chuck Norris, né, a ir para a Austrália para fazer algumas demonstrações. O Chuck Norris, naquela época, toda a ideia do Chuck Norris era nova, né? E eles estavam sediando um torneio de kickboxing na Austrália, né? E o Chuck Norris foi fazer algumas demonstrações. E foi aí que ele conheceu o Chuck, que ele ficou amigo dele quase de imediato, né? E ele demonstrava pro Chuck, né, algumas artes marciais com armas e tudo, enquanto o Chuck demonstrava para ele, né, o karatê coreano,
né? Do Chuck Norris. E aí o Chuck Norris pegou e disse para ele, se um dia tu aparecer por Califórnia, me liga, né? E foi daí que ele foi para Califórnia e daí que ele conheceu o jiu-jitsu, né? Mas isso foi em 1978. Antes disso, né, em 1973, ele começou com o Bob Jones, né, a fazer segurança pessoal de bandas de rock, como, por exemplo, o Rolling Stones e outras bandas, né, que David Bowie. Yes. David Bowie, Rolling Stones. Yes. I worked for 8 years with David Bowie, and you know the Rolling Stones was the first band, so you can imagine what an introduction to the world of rock and roll that was. It was a very, very interesting time. Ele trabalhou por 8 anos com David Bowie, né? E o Rolling Stones, né? Naquela época, todo aquele mundo do rock and roll, né? Tu imagina toda a empolgação que foi, né? E toda a confusão que foi com todo aquele mundo, né? Do rock and roll surgindo aí no Rolling Stones, né? E eram tempos realmente muito interessantes, né? Trabalhar com eles. I used to teach Mick Jagger karate at 4 o'clock in the morning sometimes. Ele chegava a ensinar karatê pro Mick Jagger às 4 da manhã, algumas vezes. Very good, very good, very good. So just to go on, so I went to California, I went to the US in 1979, and that was because another very famous rock and roll singer named Linda Ronstadt. Linda Ronstadt, some of the younger ones wouldn't remember Linda, but she was very, very world renowned then. Anyway, I worked with Linda, and Linda wanted me to come and work for her full time as a bodyguard in America. And that's what made me go to the US in 79. And of course, the first person I called when I got there was Chuck. And I started training every morning with Chuck at his house. Então, em 1979, né, a Linda Ronstadt, que chamou ele para ir para os Estados Unidos, e ela queria que ele fosse segurança pessoal dela e estivesse 100% do tempo com ela, né? E foi aí que ele foi pela primeira vez nos Estados Unidos, e obviamente a primeira pessoa que ele ligou quando ele chegou nos Estados Unidos foi para o Chuck Norris, né? E aí ele começou a treinar todas as manhãs com o Chuck Norris. And Chuck that's how I got started in my movie career, because Chuck was in pre-production for The Octagon, and he knew I could handle Japanese weapons, and he wanted me to play the main bad guy. He wanted me to play his nemesis in Octagon, and that's what started the movie career, which of course, 40 years later, I'm still going. So that was thanks to Chuck getting me started in movies. His enemy was a samurai, right? Yeah, well, I was a ninja. A ninja, yes, a ninja. Fought with the sai and the sword, and eventually I'm young, but I remember. I saw the movie. Ele está dizendo que foi através do Chuck que ele entrou no mundo do cinema, né? Porque o Chuck lá ele estava estreando o Octagon, né? E aí, como o Chuck sabia que ele sabia mexer com armas orientais, né? O Chuck Norris convidou ele para interpretar o arqui-inimigo do Chuck Norris no filme, né? E aí eu disse para ele, né, que era um ninja, né? E aí ele falou, sim, eu perguntei que era o samurai, ele falou que era um ninja, né? E aí eu disse que, tipo, eu sou jovem, mas eu vi um filme, viu? Eu me lembro. Sim. Legal. Não, e essa era uma das minhas perguntas. Como que ele entrou no mundo do cinema? Essa era uma das minhas perguntas. Yeah, actually, that was one of my questions. Né? How do you get in the movies? How do you get in this reality? I think sometimes it's just by knowing the right people. I mean, really, for me, it just happened
not by accident, but it just happened. I didn't go to America wanting to get into movies. I didn't aspire to be an action star or anything. I went because I was working as a bodyguard, and you know, I still worked as a personal bodyguard to Stevie Nicks and ABBA, you know, the Swedish group. Different groups I worked up until 1990, but the movies just came because of Chuck. You know, I just went to train with him. It wasn't, oh, I want to be in movies. And he just asked me, would I consider playing, you know, the main villain in Octagon? And that's how it started for me. And I suddenly I'm on a movie set with some other amazing martial artists. And I'm like, wow, how much fun is this? I get to use my martial arts, and I actually get to get paid for it. And it's a whole different journey that started, you know? Ele diz que, na realidade, para ele é só uma questão de conhecer a pessoa certa, né? Ele não foi para os Estados Unidos para trabalhar em filmes, ele foi para fazer segurança, né? Como ele, durante que trabalhava em filmes, né? Ele continuou atuando com seguranças, por exemplo, do ABBA, né? E outras pessoas, outras bandas, né? Ele continuou com esse negócio. Só que na questão dos filmes, né? Simplesmente aconteceu. Ele conhecia o Chuck Norris, ele treinava com o Chuck Norris, né? Claro, ele não foi treinar com o Chuck Norris para dizer, eu quero ser um ator de cinema, eu quero ser, né, estrear em filmes. Não, aconteceu, né? Ele não disse que é acidentalmente, mas são coisas que simplesmente apareceram na vida dele e ele aproveitou, né? E aí, conforme foi andando, ele foi conhecendo outras grandes figuras das artes marciais, né? E aí aconteceu algo incrível, porque ele estava fazendo o que ele gostava com as artes marciais e estava recebendo por isso, que era muito bom. Então, né, meio que uniu aí o útil ao agradável. Não, inclusive, agora, aproveitando isso que ele disse, outro dia eu estava conversando e falando com a minha noiva, com a Gabriele, né? Estava falando para ela, eu sou apaixonado por cinema. Vai indo por partes, senão... Actually, Diogo was talking with his fiancée, and he loves cinema. And continue aí, Diogo. Eu sou um apaixonado. Translating parts. Eu sou um cara apaixonado por cinema. E eu conversando com a Gabriele, que um dos meus sonhos não é ser ator, mas um coreógrafo de lutas, digamos assim, né? É uma coisa que eu faria até de graça, pelo simples prazer, né? E imagina o caso dele, recebendo ainda, né? And he was talking with his fiancée that he would choreograph any fight scene for free. So imagine being paid for it. He would enjoy it a lot. Eu faria de graça. Foi um sonho. He would be for free. Imagine being paid. Por pura diversão. Yeah, look, it's been a great journey. Movies for me has been fantastic because for me, all I wanted to do with my life was be the best martial artist that I could be. Movies came as a result of my martial arts. Personal bodyguard work came as a result of martial arts. I traveled all over the world with rock and roll bands, and I did movies in so many different countries in the world, all as a result of martial arts. So I feel very, very fortunate to have chosen my main through thing in life is to be martial arts, and everything good in my life has happened as a result of that. So it's been very good for me. Foi uma jornada muito boa para ele, essa jornada do cinema, né? Porque, bom, ele só tem um objetivo de vida, né? Que é ser o melhor artista marcial possível, né? Tudo o que aconteceu, tanto no cinema, tanto na questão de segurança de bandas, né? Por exemplo, ele viajou o mundo, né? Com o rock and roll. Ele filmou em várias partes do mundo, né? E tudo isso aconteceu graças à arte marcial. Então essa é a essência dele. Ele se sente muito agradecido pela arte marcial, né? Por ter proporcionado todas as coisas boas que surgiram na vida dele foram devido à arte marcial. Nós dizemos aqui, nós dizemos o seguinte,
O que é sorte? Uma pergunta, né? O que é sorte? Here in Brazil, we have a question, which is, what is luck? And Diogo will answer. Sorte é quando a nossa preparação se encontra com uma oportunidade. Luck for us Nosso preparo se encontra com uma oportunidade. When our preparation occurs in an opportunity. So when our preparation meets the opportunity, this is called luck. You know? Yes, I would say the same thing, that you create your own luck. Now, meaning that, yes, I would say, Chuck, you know, I could say I was lucky to get asked to work with Chuck in the movie. But if I had not done all the training I had, if I had not put all the hours in the academy to be a good martial artist, that luck would never have lasted. The fact that it went and is still going 40 years later is also because of the work I put in. So I would say to people, yes, you can say, oh, so-and-so started me and gave me a lucky break or whatever, but don't take yourself out of the equation. If you didn't have the perseverance, the work ethic, and the skills, you wouldn't stay in the industry. You know, people don't hire you just to be nice. They hire you if you can do the job. That's where it comes down to what you do. So again, yes, there's luck, but you create your own luck, or at least you create an environment where the luck will continue. Yes. Ele está dizendo que a sorte, na realidade, quem cria é tu mesmo, né? Muitos podem dizer que ele teve sorte ao conhecer Chuck, mas na realidade, se ele nunca tivesse feito convite, se ele tivesse só seguido aquela vida normal dele de artista marcial lá na Austrália, ele nunca teria atingido onde ele atingiu, né? Muitos dizem, ele teve sorte porque o Chuck proporcionou a ele uma grande entrada. Não, se ele não tivesse buscado isso, se ele não tivesse a perseverança, nada disso teria acontecido, né? Então, essa questão, Exatamente. Tu pode dizer, isso aconteceu por sorte, eu consegui tal coisa por sorte. E não foi. Se tu não tivesse o preparo, se tu não tivesse perseverado naquilo que tu acredita, né, tu nunca teria alcançado. As pessoas não te contratam, entende? Porque simplesmente te acharam alguma coisa assim. Não, elas te contratam porque tu sabe fazer o trabalho. Se tu não fosse bom, elas não te contratariam. Com certeza. Of course, of course. Fala para ele. Eu acredito, vamos por partes, né? Eu acredito e concordo totalmente com o que ele falou. Tu pode falar mais, Diogo, não precisa ser tão cortado. Eu acredito e concordo totalmente com o que ele falou, inclusive pelo seguinte. O meu inglês, algumas coisas eu entendo que ele fala, em inglês, né? Algumas coisas eu entendo, outras não. Meu inglês é muito ruim, tanto para ouvir como para falar. Algumas coisas eu entendo, outras não. Então eu sou um cara que eu estou sempre falando e estou sempre brincando. Eu estou mais quieto aqui agora, porque é difícil eu entender o inglês, eu tenho que esperar a tua tradução, e outra, pelo seguinte também, eu assisto os filmes dele desde que eu era criança. Eu assisto os filmes dele desde criança. Em alguns momentos aqui, eu estou ouvindo o que ele está falando, mas eu estou pensando, cara, eu estou conversando com ele aqui, eu não acredito ainda. Eu estou meio que viajando aqui, né? Yes, he totally agree with you. For example, he say for himself, his English, for example, is very, very bad. For listening, for talking, for speaking, for everything. But here he is. You know, you are like a legend for him. He grew up watching your movies, you know, and now he's speaking with you. So that's incredible. And his English is very bad. So, so he would never achieve that if he was afraid. If he don't have the perseverance to do what he wants to do, what he believes he is capable of doing.
eu acredito nessa questão da perseverança. Por exemplo, em alguns momentos eu fico pensando, pô, eu estou falando com ele aqui agora, mas eu tenho uma coisa que eu tenho é coragem. Eu pensei, o máximo que ele vai me dizer não, mas quem sabe ele me diz um sim. Eu fui lá e perseverei. Yeah, he's saying that he's can't believe he's really talking to you right now. But one thing that we have here is courage. So he thought, the least he can, the most he can say is no. But I will invite it anyway. But because the no I already have, so. Yeah, we have an old saying: if you don't ask, the answer is already no. Eles têm um ditado: se você não pede, a resposta já é não. Exactly. So let me tell you a little journey. Diego, are you frozen? Are you there still? Diego, tu travou. Tu ainda tá aí? Tô. Diogo? Tô aqui. I think he's frozen on us. I think he's frozen. His picture's not moving. Tá normal. Yeah. Unless he's staying very still. Yeah. Unless he's a statue. There he is. He's back. Okay, he's back. Let me just go on and explain to you how I got into Brazilian Jiu-Jitsu. So I was training with Chuck every morning. And in the late 80s, Chuck went to Brazil for a holiday, for a vacation. He went with Bob Wall. You remember Bob Wall from Enter the Dragon? He played the O'Hara. Yes. Well, he went to Brazil, and because, like any martial artist, he asked, well, what do you do here? What martial arts are there? And to cut a story short, he ended up in the academy with Elio Gracie, Rickson Gracie, and Royce Gracie. And that's how he first got introduced to jiu-jitsu. And it's a very funny story because he ended up having a little role with Elio on the mat. And at one stage, Elio said to him, Chuck, punch me in the face, when he's on top of Elio. And Chuck was like, oh, Mr. Gracie, I can't do that. No, go on, punch me. And he said he kind of half-heartedly punched him. And next minute, Helio's got a, lapel choke on him. And he nearly passed out. And that was his introduction to Gracie Jiu-Jitsu and Elio Gracie. Yeah, that's Helio Gracie's personality. Ele tá dizendo que ele foi pro Brasil, na realidade, com o Chuck Norris, que o Chuck Norris ia passar um feriado no Brasil, né? E aí, lá eles foram pra academia dos Gracie. Ele tava junto naquela? Sim, que tinha o Hélio Gracie, tinha o Royal Gracie ali. E aí ele lembra que tem até uma situação engraçada, que o Chuck Norris estava por cima do Hélio Gracie, o Hélio Gracie, né, aquela personalidade que a gente conhece, pegou e disse pro Chuck, soca no meu rosto, mas soca forte, me dá um soco. E aí o Chuck Norris disse, não posso fazer isso com o senhor, não sei o quê. E o Hélio Gracie, não, me soca mesmo, me soca. E aí, quando o Chuck Norris mal socou ele, quando ele se deu por conta, o Chuck Norris já estava sendo estrangulado e ele quase desmaiou por causa disso. Essa foi a introdução dele com o Gracie Barra, né? Sim. Chuck said his throat was sore for 3 days after that. Ele disse que o Chuck ficou com um negócio na garganta por 3 dias depois daquilo. Very good. Anyway, as a result of that, Chuck came back to America, and he was, Horion or one of the Gracies gave him a video back then before DVD and everything, but a videotape of some of Rickson Gracie's early Vale Tudo matches. Mm-hmm. Rickson fighting Zulu and these people, and Chuck showed that to me. And that was my first introduction to Brazilian Jiu-Jitsu. Mm-hmm. And
I ended up, when I got to America, I thought, oh, gee, I need to try and find out about jiu-jitsu. So I found out that Horion was living in Los Angeles, and I rang him up, and I said, look, could I do some private lessons? I would love to find out what Brazilian jiu-jitsu is, because remember, this is long before the UFC started. You know, this was in the late 80s. And I went around to the house, and, you know, Horion was living in a house, and Rickson Gracie was living there. I think Hoist was there. And so I went around and asked if I could do some private lessons. And I'll tell you then how it all started after that. I won't give you too much to translate at once. Yeah, thank you very much. While you do that, I'll be 1 second. I'll be back in 1 second. Keep going. Ok. Ele disse que enquanto eu traduzo, ele vai sair e vai voltar rapidinho. Sim. Então ele está dizendo, e na verdade aí eu já corrijo uma tradução, na verdade ele não estava junto com o Chuck Norris, ele ouviu isso do Chuck Norris. Ah, ele ouviu? Né? Exato. E quando o Chuck Norris voltou, ele voltou com um DVD, quer dizer, com DVD não, com uma fita, né, dos Greys, né, com todos os combates que eles fizeram e tudo mais. Sim. E aí ele soube que o Ryan estava nos Estados Unidos, né? E aí como ele se interessou pelo jiu-jitsu brasileiro, ele foi até a casa do Ryan e pediu para ele para ter uma aula particular, né, com ele. E essa foi a introdução dele ao jiu-jitsu brasileiro. Foi aí que ele começou a ingressar. E aí ele só fez uma brincadeira dizendo que vai parar por aí, por enquanto, que ele tem que ser rapidinho para dar tempo para eu traduzir. Aí eu só agradeci. Sim. Eu acho que tem um vídeo no YouTube do Chuck Norris explicando essa história aí. Tem um vídeo no YouTube. Hello again. Hello again. Yeah, Diogo saw a video in YouTube that Chuck Norris tell this history. Yeah. Well, me going to it's funny. So I end up going to Horion's house, and again, this is before any academies. They were just training in a garage at the back of the house. And so I get introduced to Rickson, and the first thing Rickson says to me, my friend, because he knew I was a stand-up fighter. So he said, my friend, do you want to put the gloves on? You know, meaning he wanted to see if I wanted to test Brazilian Jiu-Jitsu. Luckily, I was smart enough to say, no. I said, I just want to learn what Jiu-Jitsu is, what it's about, and I would love to have a lesson. Então, ele foi para casa, né, do Royal, e lá o Rickson pegou e falou para ele, né, que como ele já era um lutador de em pé, né, ficava em pé, ficava na base, né, se ele não queria colocar as luvas para testar o jiu-jitsu brasileiro. Aí ele fala que sorte dele que ele tem bom senso para dizer que não. Que ele tava lá só para aprender mesmo. Sim, velho. I didn't want to end up like Chuck with getting choked. Ele não queria acabar que nem o Chuck Norris. Yeah. So my very first lesson in jiu-jitsu, basically my introduction was Hoist, which of course nobody knew who Hoist was back then before the UFC, but I had to get in the mount position on Hoist and try and stay there, and then Hoist sat on me and I had to try and get him off. Of course, no striking or anything like that, but that was my first lesson because both things were impossible for me. And I remember walking away from that day thinking, wow, I felt like a little baby on the ground with these guys. I need to learn some jiu-jitsu to add to my martial arts. And so that was the start of it for me. You know, I was smart enough to realize, wow, this is incredible. You know, I need to learn this. Então ele está dizendo que essa foi a primeira lição dele no jiu-jitsu. Ele ficava em cima do Royal, né, tentando fazer algumas posições e o Royal saindo, e depois o Royal ficando em cima dele e ele tentando sair, né? E ele se lembra daquele dia que quando ele saiu da casa, né, do treino, ele ficou tipo, nossa, eu realmente preciso aprender, eu me senti como um bebê no chão, né? Então ele disse que ele foi inteligente o suficiente para reconhecer e ver, não,
eu preciso adicionar o conhecimento do jiu-jitsu na minha vida. Very good. So I trained, you know, doing private lessons with Hickson for I forget how long, you know, I don't know how, but it was quite a while. Did a lot of private lessons with Hickson, and I still, to this day, Hickson was the nicest person to train with. He was so gentle with me. He was thorough. And by the way, half of every private lesson was on headlocks and bear hugs and everything. You know, that's how it started for me. But Hickson was just fantastic. So he was the one that started me on my Brazilian Jiu-Jitsu journey. And it's a bit later that I met Renzo Gracie. And Renzo asked me who I was training with. And I said, oh, I'm training, you know, with the Gracies. And he said, oh, you need to meet my cousins, the Machados. And that's, again, what led to Renzo was the one that introduced me to the Machados. They weren't all in Los Angeles. I think it was Carlos and Hickson. Maybe, I'm not sure whether it was John, but I think there were 3 Machado brothers in Los Angeles. And I got introduced to them and started training with them also in a garage in Los Angeles. So that was start of a whole different journey in Brazilian Jiu-Jitsu. Yes. Ele está dizendo que ele começou a treinar então com o Rickson. O Rickson começou a ensinar para ele. Ele não sabe direito por quanto tempo, porque foram muitas e muitas e muitas aulas, né? E aulas particulares que ele tinha com o Rickson, que ele aprendia do básico, né? De estrangulamento, sair, né? O headlock, né? Que ele chama. E foi essa a introdução dele no jiu-jitsu. E aí, depois, um dos Grace, agora não me lembro qual, chegou e perguntou pra ele, tu tá treinando... isso. Depois tá treinando com o Rickson? Sim, eu tô treinando os Grace, o jiu-jitsu dos Grace e tudo. E aí ele disse, tu tem que conhecer o meu primo, o Machado. E aí tinha já 3 Machados morando em LA, né, em Los Angeles, né? E ele foi lá conhecer os Machados. E aí começou o treinamento dele com os Machados também numa garagem, né? Era assim que se treinava, assim que se treinava artes marciais naquele tempo, pelo visto, né? Em garagem. Mas foi assim que começou a jornada dele no jiu-jitsu. Sim. Eu represento a família Machado através do John Machado aqui no Brasil. Diogo represents the Machado family no Brasil. For John Machado here in Brazil. Ah, nice. Yes. Yeah, great. Yeah. No, oh, sorry. Go. E esse ano, se o coronavírus permitir, eu vou para os Estados Unidos para treinar novamente com eles. And this year, if coronavirus permitted, Diogo will be in United States to train with John Machado. Good. Nice. In Dallas. Is he in Dallas or Austin? Where is John now? John Allen, Texas. Right. In Texas. Allen. Na cidade de Allen. In Allen, Texas. Yeah, so, you know, this, and by the way, this is also how Machado's got established in America, because I was training with Chuck Norris every morning, and I was going and training with a few of the Machado brothers, you know, they were all living in one house in Redondo Beach. And I said, I was the one that said to Chuck, you need to really do some training with these guys. You know, they're fantastic. And Chuck said, oh, great. He said, well, bring a couple of them round to the house and we'll do a private lesson with them. And he said, maybe book 3 hours. And I remember saying, no, you don't want to do 3 hours, Chuck. 1 hour will be enough. And I think it was Carlos, it might have been Higgin, that came around, but we ended up going around to Chuck's house. So I set up, you know, first private lesson with them. And that's also how the relationship with Chuck and the Machado started. But I do want to say that Chuck, a couple of years earlier, he brought a whole bunch of Brazilians out for the United Fighting Arts Federation convention, where he brought Horion and Hicks on. I think Carlos Machado might have been there. Pedro Soya was there.
So Chuck was really the first one to introduce Brazilian Jiu-Jitsu in America in a way that people took notice, only because he was so well known. I think Higgin was already living there, but do you know what I mean? Because he was famous, he helped, put Brazilian Jiu-Jitsu on the map, which was pretty great. Ele está dizendo que daí ele treinava todas as manhãs com o Chuck Norris, né? E depois, no final do dia, treinava com os Machados. E aí, um belo dia, ele chega pro Chuck Norris e diz, Chuck... Fala pra ele, que inveja. Diogo envies you training with Chuck Norris and the Machados in the same day. Yeah, I know. And I live to tell a story. E ele viveu para contar a história. Então, ele tava, né, treinando com eles, né, no mesmo dia, e aí ele falou pro Chuck, tu tem que vir ver esses caras, né, eles são muito bons. Aí o Chuck pegou e falou, então fala assim, vê se eles não podem vir aqui em casa e a gente faz um treino privado, pode ser tipo uma coisa básica de 3 horas. E aí ele pegou, não, você não quer fazer 3 horas com eles, vai por mim, 1 hora já é o suficiente. E aí veio o Carlos, se não me engano, né, para treinar com eles, né, e eles fizeram essa aula particular. Né? E ele também dá ênfase que, na realidade, o Chuck Norris foi quem trouxe, né, a imagem do jiu-jitsu brasileiro a público numa confederação lá de artes marciais nos Estados Unidos, né, que ele convidou os Machados, convidou Rickson, convidou todos os outros, né, para participarem. Então, tipo, ele acredita que foi por causa da popularidade do Chuck na época que fez com que nesse evento o jiu-jitsu brasileiro bombasse muito, porque era o Chuck Norris que estava trazendo eles para os Estados Unidos. Por mais que os Machados já morassem nos Estados Unidos, né, foi pela imagem do Chuck que se popularizou. E outra frase que eu uso, né, uma frase, não adianta tu ser bom, os outros têm que saber que tu é bom. Diogo says that there is a phrase here that he used that it's not good enough you to be good. The others have to know that you're good. So that's how you... aí entrou o caso do Chuck Norris, que ajudou os Machados a ficarem conhecidos. Né? And that's the case of Chuck Norris and Machado. Chuck Norris helped the Machados to appear in America's martial arts. Yeah, well, Chuck and myself and Bob Wall were the first ones to set up a school for the Machados in Los Angeles, because they were all in the house, and it's through them that we set up a first academy in the Valley, and that's what got it going, and Chuck and I helped them get their green cards, get permanent residence. So, I was there right in the very beginning with the Machados, and then later when Chuck moved to Dallas because of Walker, Texas Ranger, that's when Carlos Machado moved to Texas, just to sort of be around where Chuck was. Na realidade foi o Chuck que ajudou os Machados a fundarem a primeira academia deles nos Estados Unidos, né? Ele que ajudou, porque até então os Machados só estavam todo mundo vivendo junto em uma casa e as aulas eram na garagem. Então o Chuck ajudou eles a fundarem a primeira escola, né? E foi aí que começou. Ele, inclusive, ajudou eles a conseguirem visto permanente para permanecer nos Estados Unidos, né? Então, essa amizade entre o Chuck Norris e os Machados era muito forte. Tanto que o Chuck Norris depois teve que se mudar para Dallas, né, para o Texas, e o Machado seguiu o Chuck, né? Para justamente estar perto do Chuck Norris, né, que ajudava tanto eles a difundir, né, o jiu-jitsu brasileiro. Nos Estados Unidos, a família Machado é muito mais forte. Talvez eles sejam mais fortes até que os Gracie nos Estados Unidos. Infelizmente, no Brasil, eles são pouco conhecidos ainda. Eu estou trabalhando para difundir isso a nível nacional. É um trabalho duro e difícil, mas eu estou lutando para isso. Eu acho que eles merecem esse reconhecimento. Yes, in United States, for example, the Machado's family is very big. Everybody knows them.
And unfortunately, here in Brazil, family grace is much bigger. There is a few people that know Machados, and Diogo is one of the guys who's trying to defend the Machado family, the Machado Jiu-Jitsu in Brazil, you know, but it's a very difficult job because of the grace, you know. But in the United States, the Machado's family is known for everyone. It's very big in the United States. It's much more bigger than here in Brazil. Interesting. I didn't realize that. You know, that's interesting that they're better known in America than in Brazil. But I mean, you know, look, I most of my training, because Chuck, Bob Wall and I set them up in the valley, which is close to where I lived and where Chuck lived. You know, I ended up training mostly with Jean-Jacques Machado for, goodness me, you know, nearly 30 years. So it's been a long relationship. Hegan, you know, is a very close friend, you know, and did a lot of training with Hegan. So it's been a really, really wonderful journey for me, you know, and a good friendship with all the Machados. And the best thing for me with them is that it's their way of teaching and training is very thoughtful, is the word. Meaning, you know yourself, a lot of jiu-jitsu schools, you go in there and you're almost fighting for your life, you know. Everybody's trying to heel hook you and knee bar you, and you know, but the Machados always had a very, very safe environment where it was a lot of care taken that you didn't hurt each other when you roll, that you wanted to have a long journey in Brazilian Jiu-Jitsu. And if you have survival matches every day, then you're just not going to last very long. So I'm very thankful for them to introducing me to the soft part of Jiu-Jitsu. Ele, inclusive, agradece muito a família Machado, né? Ele treinava primeiro sempre com o John Jack Machado, né? Ele tem uma proximidade muito próxima com o Regan, né? E ele agradece o estilo Machado, né, de ser, porque eles são realmente muito atenciosos com os estudantes, entende? Na maioria das escolas de jiu-jitsu brasileiro, parece que é cada um por si. Tu entra lá já tomando estrangulamento, já tomando chave de joelho, já tomando quadril, tu tá sempre lutando ali para sobreviver, né? E na família Machado, eles te introduzem ao jiu-jitsu de uma forma atenciosa, sabe? Vendo quais são as dificuldades, toda a evolução que tu vai ter, né? Então, ele realmente agradece a família Machado por ter apresentado o jiu-jitsu para ele dessa maneira macia, como ele fala, né? Sim. Nessa parte do jiu-jitsu. Não, realmente, o jiu-jitsu da família Machado é diferente. Really, the jiu-jitsu, the Machado brothers is different. It's really, really, it's different. Aí, gostou do meu inglês, Thales? Tá quase. I asked for Thales, do you like my English or no? Yeah, no, I can understand you perfectly. Yeah, very good. Thales, go. Ciao. Ciao. Yeah, it's really the Machado brothers. Your jiu-jitsu is different. Is very good. O jiu-jitsu deles realmente diferente. É diferente. Eles tentam realmente levar para um estilo de vida, né? Agora eu tenho marcado, obviamente, né? Obviamente que eu tenho uma live marcada com o João Machado, que é o meu mestre, né? Eu tenho uma live com o João Machado, que é o meu mestre, e eu tenho marcado já uma live com o Regan Machado e o Carlos Machado também. Depois eu vou convidar os outros dois irmãos. Não convidei ainda. Yes, the jiu-jitsu, the Machado's jiu-jitsu is very different. They are very thoughtful. John Machado is Diogo's master, and actually he have scheduled lives with them, with all family Machado, with John Machado, Regan Machado, Carlos, and Carlos Machado. Diogo will interview them later. Yes. Yeah, nice. And anybody that does submission grappling knows that
you know, well, we know because we do it, that, you know, somebody gets you in a knee bar or a heel hook or whatever, it's very easy to do damage that will stop somebody training maybe forever. And I always say with the Machados that the thousands of times that I would have wrestled, whether it's with Higan or John or Carlos or especially Jean-Jacques, they've never hurt me once, which is pretty amazing. That with all the time, they've never hurt me once. And yet, of course, I know they had total control over me. But they would always take their game a little bit above where I was, so you could enjoy the role, they could enjoy the role. And that's a big thing, because I can count on one hand the amount of people that I know that started jiu-jitsu when I did that are still training, because their necks are bad, their backs are gone. In other words, they're physically unable. So I feel very fortunate after more than 30 years to still be enjoying jiu-jitsu, and a lot of that's because of the way they would teach. Ele realmente é muito grato aos machados pela forma dele de ensinar, que é realmente diferente, né? Porque no jiu-jitsu, numa chave de joelho, numa chave de perna, numa chave de cabeça, é muito fácil tu se lesionar, né? Ele conhece muitas pessoas que pararam de treinar justamente porque se lesionaram, né? E os machados com ele, toda vez que ele treinava com eles sempre iam até um nível acima dele, né? Permitindo que ele evoluísse, permitindo que ele continuasse a rolar com eles, né? E assim indo aprender. Eles não chegavam de uma forma selvagem e lesionavam. Ele, na realidade, diz que consegue contar nos dedos, né? Quantas pessoas que ele conhece que continuam lutando jiu-jitsu, né? Porque a maioria das pessoas que ele conhece que começaram a lutar jiu-jitsu pararam porque estavam com dor no pescoço, dor no quadril, dor no ombro, dor no joelho, né? Então ele realmente é muito agradecido aos machados por essa diferenciação nos treinamentos, né? Por essa atenção que ele dá nos treinamentos. Aquele filme que eu comentei com o Richard, depois nós vamos falar, depois eu vou contar melhor sobre o filme. A minha intenção é que o John Machado participe, e ele já topou. Ele já está dentro do filme. Yeah, actually, the movie that you talked to you early, that will be filmed in Brazil, John Machado will participate. Wonderful. He accepts the invitation. Yeah, well, John, I know John was always interested in movie, you know, and acting and things like that. I think that's fantastic. You know, I hope that happens. You know, he'll be great. You know, I know his son loves to make little movie clips and everything, and is very much into the movie world. So it's a good fit. Ele realmente espera que dê certo, porque ele sabe que o John é muito apaixonado por filmes, né? Sim. Inclusive o filho do John tá sempre fazendo mini filmes, assim, colocando na internet. Né? Yeah. Então, ele realmente acredita que vai dar certo, porque o John é uma excelente pessoa, né? Ele fica muito feliz em saber desse convite. Sim, com certeza. E como eu falei, duas coisas. Eu sou apaixonado por artes marciais, eu sou apaixonado por cinema e eu sou uma pessoa muito determinada. Eu corro atrás daquilo que eu quero. And three things, I will translate in parts. And three things, Diogo says, because he is very, he loves martial arts, and he loves movies, and he is determined to make this film to get right, you know. This is determined to do this. As in Diego, yes? Yes. E eu gostei muito de ouvir e concordo plenamente com aquilo que ele falou. A pessoa tem que se preparar, ter persistência e vai atingir seu objetivo. Eu gostei muito de ouvir aquilo e acredito naquilo. And he liked it very much that you say about determination and courage to persist in what you believe.
because this is inspired him even more to do this. Por exemplo, please. Sorry. No, I was going to say that, a lot of people, like martial artists, ask me, how do I get into movies, all of this? And I say, look, it's a very, very tough industry to get into. Like, when I started martial arts, we just wanted to be good martial artists. Now, so often, people do martial arts because they want to become an action star. And so many people doing it. And I would say to them, it's very difficult, but I would also say it just gets down to how badly do you want it? How much work are you willing to do to make it into a tough industry? Because if you do make it, it's fantastic. And I always also say that, yes, there might only be a few people do it, but somebody has to do it. Why not you? Why not you? Why, if I can do it, if a skinny little kid from Melbourne can end up working with Jackie Chan and Chuck Norris and everybody, then really anybody can do it, providing you want it badly enough. So, yes. Na realidade, ele sempre diz, né? Tipo, muitas pessoas vêm até ele perguntando, né, sobre, como é que tu conseguiu entrar na vida do cinema e tudo mais. E ele responde que, na realidade, tipo, ele não fez artes marciais para entrar no cinema, né? Ele fez porque ele gosta, ele ama artes marciais, né? O cinema foi uma consequência, só que o principal, o cinema, ele é uma indústria muito difícil de se entrar, né? Então, tu realmente tem que batalhar e querer, mas isso vai de acordo com a tua determinação de fazer, porque se ele, um garoto de Melbourne, na Austrália, conseguiu entrar, conseguiu contracenar com Chuck Norris, com Jack Chan, né? Qualquer um consegue. Vai depender mesmo da determinação de tu colocar em prática, né, os teus sonhos. Eu acredito. Tenha um sonho, planeje e haja. Tenha um sonho, faça um planejamento e haja. Ficar só sonhando não adianta. Diogo is talking that there is 3 steps. First, you have a dream. And second, you will plan your dream. And then you will do your dream. So there is 3 steps. What you're saying, like when you say you have a dream, yes, we think about what we want to be. But the second step is kind of what you're saying. You have to act on it. You can't just continue to dream about it. You have to take steps. You have to act on what do I need to do to make myself ready to bring this dream to a reality. And that's a huge part of it. Too many people only just daydream and wonder why it doesn't happen. But it takes work, it takes knowledge, and it takes understanding whatever it is that you're trying to be good at and how to get into it. Na verdade, ele está dizendo, né, que é realmente o que tu fala. Primeiro, tu tem esse sonho, né? Tem essa pessoa que tu quer ser, né? Mas tu não pode só sonhar, tu tem que seguir em frente, né? Tu tem que planejar, o que eu preciso fazer aqui para que isso aconteça, né? E de passo a passo, né? Tu tem que ter essa determinação, né? Para que isso aconteça, porque se tu simplesmente sonhar, nada vai acontecer. Exato. E por exemplo, please. Diogo, so what's my role in your movie? E qual é o papel dele no seu filme? Vamos decidir? You went silent then. Did you see that? He went silent when you asked him that. He went. Yeah, he froze. Diogo says that they will decide. You will decide together. Eu acho que ele vai ser um bom vilão. The Diogo is saying that thinks that you would be a good villain. Yeah, as long as I'll play the villain as long as I'm the one that gets to beat John Machado up, not the other way around. Ele interpreta o vilão desde que ele não esteja contra o John Machado, né? Very good. Se for o oposto. Combinado.
He agrees, okay. Nós armamos ali para ele estrangular o Machado, né? Okay, they will plan the scene so you can struggle the Machado, not the other one. Yes. Not he struggles you. That will look very good on my resume then. I defeated John Machado. Esse vai ficar uma boa coisa no currículo dele. Derrotou o John Machado. Very good, excelente.